Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias. Essa semana eu descobri que tem uma expressão em inglês que eu sempre entendi errado, é carrots and sticks. Cenouras e galhos, varas de pau, cacetetes. É literalmente, linguisticamente, filosoficamente impossível traduzir stick sem usar uma palavra de duplo sentido sexual, então você vai ter que me desculpar nessa aí. Sempre que eu leio carrots and sticks é em algum lugar falando sobre como motivar as pessoas, especialmente no trabalho. E sempre que eu lia isso eu pensava naquele tradicional desenho do sujeito montado em um cavalo ou em burro. Ele amarra uma cenoura na ponta da vara, coloca na frente do cavalo, que aí vai seguindo todo feliz e otário, achando que uma hora ele pega essa delícia. Eu já até vi gente usando em português, tipo, ele botou uma cenourinha na frente, né? Essa é a cenourinha do projeto. Eu mesmo já devo ter usado alguma vez. Mas aí eu descobri que, na real, a cenoura é um incentivo. Se o bicho faz um bom trabalho, você dá uma cenoura. Mas a vara tem a ver com punição. A vara vai cantar, o pau vai comer. Se você não fizer por bem, pela cenoura, então vai fazer por mal, pelo medo da punição. Se tem uma coisa que toda empresa está sempre procurando, não importa se fatura R$2 ou 2 bilhões, é como motivar os seus funcionários. Ou os colaboradores, né? Porque agora tem isso de chamar o pessoal de colaborador. Como é que eu vou te convencer a fazer esse trabalho aqui que eu quero? Motivação é um problema quase tão antigo quanto o trabalho. Lá atrás, os nossos antepassados das cavernas e savanas não precisavam disso de guia de motivação, palestra, nem podcast. Se a pessoa não trabalhava, ela porque morria de fome. Se não trabalhasse em equipe, uma motivinha e pô, dava uma pisada. Bons tempos, né? Ninguém precisava de gerente, nem reunião para deixar todo mundo na mesma página. Motivar trabalhadores não é a mesma coisa que deixar eles felizes. O que se precisa é só que a tarefa seja feita o mais rápido possível, sem erro nem desperdício. Daí foi só o trabalho ficar um pouco mais organizado nas fazendas e depois nas fábricas, que logo esse negócio de motivação precisou acontecer. São trabalhos baseados em tarefas repetitivas, cansativas, o dia todo de pé, carregando peso, apertando parafuso, no calor do sol ou do galpão da fábrica. Por isso, a cenoura e a vara viraram um jeito de motivar os funcionários. Que desde sempre a gente, ser humano, se achou que super racional. Se você fizer isso aqui que eu preciso, eu te dou uma coisa que você quer, no caso, dinheiro, salário, que aí você usa para comprar o que tiver afim, pode ser até uma cenoura. Se você não fizer um bom trabalho, olha aqui essa vara. Eu vou te mandar embora, você vai passar fome, tem um monte de gente querendo esse emprego aí. Ou então a gente vai te transferir para aquele departamento chato, sua reputação vai ficar manchada, eu vou queimar o seu filme. É o que muita gente chama de funcionar em um mercado, aquele famoso que tem a mão invisível e se autorregula. Oferta e demanda, eu preciso de gente para fazer o trabalho, você precisa de dinheiro. Quanto melhor for o seu trabalho, mais dinheiro eu te dou, todo mundo ganha. É o jeito certo de se trabalhar, a coisa racional a se fazer. E assim, esse sistema funciona de verdade, e até hoje é como as empresas gerenciam as suas equipes. A única mudança é que, de umas décadas para cá ficou proibido esse negócio aí de bater no funcionário. Tem, por exemplo, uma empresa brasileira gigante, multinacional, onde quem fica no topo da avaliação da equipe ganha o super bônus, e quem fica na parte de baixo da lista é mandado embora, e se orgulham, dão palestras, escrevem livros dizendo como eles alcançam essa performance incrível por conta delas, as cenourinhas e as varas. Deixando de fora, é claro, a parte de que ninguém aguenta trabalhar lá por muito tempo, a rotatividade de funcionários é bem acima da média do mercado. Eu tô te dando muito dinheiro, o que mais você quer? Ser feliz? Compra felicidade com esse dinheiro, ué. Que não é simples assim, né? Nunca é simples assim no Boa Noite Internet, você já deve saber essa altura. Até que um dia aconteceu um daqueles fenômenos mágicos que mudam o rumo da humanidade e da gestão de empresas, sim, uma TED Talk. No caso, a do escritor americano Daniel Pink, que trabalhou por anos fazendo parte da equipe de políticos americanos. Ele, por exemplo, era o chefe da equipe de redação dos discursos do vice-presidente americano Al Gore.
Nessa TED Talk de 2009, o Daniel Pink mostra daquele jeito bem TED, bem divertido e cheio de dados e estudos, que se a gente está falando de trabalhos repetitivos e com objetivos claros, do tipo que se faz em fazendas ou em fábricas, mas também em muitos escritórios, sim, oferecer essa recompensa para as pessoas funciona bem pra caramba. Quem colher mais laranjas vai ganhar um bônus, quem apertar mais parafusos ganha um aumento. Até hoje isso vale, é recomendável, pode fazer aí, tudo bem? Mas quanto mais uma tarefa tem o lado de eu não sei, de procurar uma solução, de usar a cabeça, a lógica e a criatividade, oferecer uma recompensa só piora as coisas. É ruim para quem está fazendo a tarefa, que se estressa mais, mas também para o patrão, que no fim recebe um resultado pior ou que demora mais para sair. A TED Talk do Daniel Pink logo virou um sucesso, ele largou o emprego com Al Gore e virou autor e palestrinha em tempo integral. O livro onde ele explica essa visão se chama Drive, em inglês, e em português virou Motivação 3.0. Porque a motivação 1 é a das cavernas lá, né? Trabalhar para não morrer de fome. A 2.0 é da cenoura e da vara, que inclusive foi assunto de centenas de livros e teorias de gerenciamento no século XX. E agora chegou ele com a Motivação 3.0, que eu não consegui levar a sério como título de livro, né? Mas que é porque eu sou assim, cínicozão. O link para o livro e para a TED Talk você já sabe, né? Vai estar lá na descrição do episódio e no boanoiteinternet.com.br. Também vai estar lá no nosso Discord, que tem um canal inteiro dedicado a elas, as Cris Dicas. Mas tudo bem, pode ficar por aqui porque eu vou dar um spoiler e dizer qual o grande segredo da motivação que ele prescreve, que é o seguinte: mesa de ping-pong não é uma brincadeira. São 3 os ingredientes da fórmula de sucesso e se você achar que eles fazem sentido, comenta lá no Discord que de repente vem aí um episódio do Boa Noite Internet dedicado a cada um desses 3 ingredientes. Mas vamos lá, vinheta dramática, os 3 segredos para a felicidade profissional são: primeiro, autonomia, que é onde o Daniel Pink foca, a TED Talk dele, é a pessoa poder fazer o trabalho como quiser, usando as ferramentas que quiser, pelo caminho que quiser, sem gerente nem cliente falando, olha, para você fazer assim do jeito que eu estou falando, que viu, sei lá, no Instagram, no LinkedIn, que assim que era legal. E, né, com o mínimo de reuniões possível, você entregou o que eu pedi no prazo, então o resto não importa. Para mim, autonomia é, acima de tudo, confiar em quem está fazendo o trabalho, que só aí de cara é bem o oposto da cenoura e da vara. O segundo ingrediente é a maestria, o sentimento de domínio daquela área de conhecimento. Eu senti que a cada nova tarefa eu estou ficando um pouco melhor naquilo. Para isso acontecer, a gente precisa ter sempre um desafio dentro do limite do alcançável. Está sempre tentando pular um pouquinho mais alto do que pulou semana passada. Mas ter também um feedback o mais imediato possível se aquilo ficou bom ou não. É repetição e também é estudar o ofício, entender como os grandes mestres fizeram aquilo. Os melhores jogadores de xadrez do mundo não ficam só jogando, eles também leem sobre as grandes partidas para tentar entender o raciocínio dos campeões, que não precisam ficar reinventando a roda. É o famoso subir no ombro de gigantes. E claro, tempo. As tais 10.000 horas do Malcolm Gladwell, que ele já falou que não é bem assim, mas que se todo mundo achar que é assim, então problema nosso, ele não vai ficar se metendo. E para fechar a lista, ela, a buzzword, a palavra mais gasta dos últimos 10 anos, propósito. Porque é sobre isso, né, gente? Não, calma, que a galera perdeu a mão na palavra propósito achando que é salvar baleias, é mudar o mundo. Quer dizer que não é uma fábrica de saco de lixo, mas sim que aqui nós ressignificamos a relação das pessoas com as coisas que jogam fora e o mundo ao seu redor. É chamar o chapeiro da padoca de especialista em felicidade alimentícia ou, sei lá, alguma coisa ninja. E assim, a culpa é minha, eu já fui publicitário que ficava falando para as marcas fazerem isso, esse podcast aqui é o meu pedido de desculpa. O propósito pode ser mais simples que isso, é saber para que eu estou fazendo aquilo, é entender qual engrenagem eu sou no todo, para que aquele trabalho serve. Para mim também tem a ver com ser valorizado de verdade, indo além de falar que aqui nós somos uma família. É claro que ter essas 3 coisas no ambiente de trabalho não quer dizer que agora dá para pagar mal para todo mundo,
Como a gente falou lá no episódio Dinheiro ou Felicidade, da primeira temporada aqui do podcast, todo mundo precisa de um mínimo de dinheiro para viver. A partir daí, outras coisas começam a afetar a felicidade. Como eu sou um privilegiado, que na minha vida toda eu sempre trabalhei em lugares que me garantiam esse mínimo, quando eu vi essa teoria do Daniel Pink, as coisas fizeram bastante sentido. Autonomia, maestria e propósito são as coisas que me fazem agir como as pessoas que eu zoei lá no episódio O Trabalho Não Trabalho, que acordam de manhã falando "Ai, que vontade de trabalhar!". Eu sou essa pessoa. Não no trabalho de podcaster, no outro. De caminhoneiro, e técnico de informática, e lavador de jardim, e fazendeiro também. Diretor de logística e cortador de grama. Programador de circuito de fábrica chinesa. Rei da Irlanda. Cortador de sucata em estação espacial abandonada. Mecânico, urbanista. Em 2011 eu consegui realizar um antigo sonho de ir no South by Southwest, o festival de cultura digital mais tchananãs do mundo, que acontece todo ano em Austin, no Texas. Especificamente eu realizei o sonho de pagarem para eu ir na base do cartão corporativo Bom Demais. A contrapartida foi depois explicar para todo mundo lá na agência onde eu trabalhava o que eu tinha visto de interessante, de tendência por lá. E aí, tranquilíssimo, era tipo fazer um podcast com slides, eu fui lá com prazer. Uma das coisas que eu falei foi um primeiro embrião da visão de que a agência devia produzir coisas criativas do jeito mais parecido com o do software hoje em dia, em pequenos incrementos, atualizando a versão à medida que as pessoas vão usando, em vez de fazer como na época em que todo ano você comprava uma caixa com 200 disquetes do Office. E não montar bola para isso não, mas o marketing de performance hoje em dia é basicamente isso, então me contratem como consultor, por favor. Outra grande tendência do South By que eu apresentei era mais prática. Todo ano o pessoal que ia para Austin indicava o novo grande app. O festival inclusive entrou no meu radar porque uns anos antes foi onde o Twitter explodiu e caiu na boca do povo. Naquele ano, o que ia bombar era o Foursquare. Lembra? Aquele app de fazer check-in nos lugares que a gente visitava. O grande interesse do Foursquare tinha um pouco a ver com toda a história de geolocalização, o conteúdo que ia mudando dependendo de onde você estava, mas principalmente porque ele funcionava usando uma nova técnica da época, a gamificação. 2011 ia ser o ano da gamificação no Brasil, ou em Austin. Porque o legal do Foursquare era você chegar em um lugar, sei lá, um restaurante, e descobrir se era bom, quais pratos eram legais, se muita gente ia lá e até a senha do Wi-Fi. Legal, mas como é que as pessoas iam se dar o trabalho de ali, do nada, no meio do jantar, dar todas essas informações pro app e de graça? Daí a gamificação. É só colocar no app elementos parecidos com o de um jogo. O mais famoso e mais legal era a história de virar prefeito de um lugar. A pessoa que mais desse check-in no ponto virava prefeito. Aí compartilhava no Twitter, tirei a prefeitura do fulano, marcava o fulano que ficava revolto e precisava voltar lá. Quando eu virei prefeito do restaurante onde a gente comia sempre lá na agência, foi tipo o auge da minha carreira. Aí nisso todo mundo também queria esse negócio de ser prefeito, as marcas convidavam os Foursquarers para eventos. Era a internet moleque, a internet inocente. E quem estava bem quem era o Foursquare, que o número de usuários só aumentava. Por isso, lá no South by Southwest, um monte de palestrinha e painel discutia como fazer esse growth hacking para as startups. É só transformar tudo em jogo, que aí mesmo que seu app nem seja tão útil assim, só de usar mecânicas tipo placares, estrelinhas, contagens regressivas, as pessoas vão ficar viciadas no seu app e logo logo o Google tá lá te comprando por 1 bilhão. E é verdade, os jogos fazem isso mesmo, especialmente os de celular, mas qualquer jogo na real, eletrônico ou não. Eles acendem as luzinhas certas dentro da nossa cabeça, ficam mandando doses constantes de dopamina. Muito bem, parabéns, você é incrível mesmo, hein? Continue jogando, não feche esse app não. Nessa época do grande ano da gamificação, alguns gurus começaram a dizer que essa também era a grande virada da motivação empresarial.
que para aumentar a produtividade e o comprometimento, especialmente em tarefas chatas tipo preencher relatório, era só transformar tudo em um grande Candy Crush com muito blim blim piscando. Lá, na mesma agência onde eu trabalhava, a gente chegou até a fazer uma geladeira cheia de cerveja grátis, que abria toda sexta-feira num happy hour, mas só se todo mundo tivesse preenchido o timesheet, a ficha de ponto. Apesar da gente quase ter ganho um prêmio em Cannes, o Oscar da publicidade, a verdade cá entre nós é que a única vez que a geladeira destravou foi quando uma equipe de reportagem de um canal de TV foi lá fazer uma matéria e a chefia mandou avisar que não ia aliviar e abrir a porta só para aparecer na TV não. Se ninguém preenchesse o timesheet, a gente ia sofrer a punição da vergonha em rede nacional. Fora esse dia da TV, nas sextas-feiras as pessoas preferiam simplesmente pagar pela cerveja do que preencher planilha de horas. Pelo visto, até a gamificação tem lá os seus limites. Não foi só lá na agência não, eu nunca consegui ver nenhuma empresa usando a gamificação no ambiente de trabalho de um jeito que desse resultado. Logo a moda foi esquecida e acabou lá no grande cemitério de PowerPoints de tendências e futurologia. As empresas voltaram para o seu modo tradicional de motivação, com cenouras, varas de pau e no máximo uma sexta-feira do chinelo ou uma máquina de pinball no saguão. Até que um dia chegou o Covid-19. A economia travou, todo mundo que trabalhava com serviço foi obrigado a ficar trancado em casa sem ter muito o que fazer. Justamente o tipo de profissional que usa a cabeça para resolver problemas sem soluções óbvias que o Daniel Pink falou lá na TED Talk. Cada um lidou com o isolamento do seu jeito, mas muita gente foi jogar videogame, incluindo quem nunca nem tinha chegado perto de um jogo eletrônico, pode ser de tirinho ou de pedras brilhantes caindo pela tela do celular. Enquanto as outras indústrias de entretenimento despencaram durante a pandemia, a de games disparou no faturamento e segue lá em cima até hoje. E eu mesmo, que sempre fui do videogame desde criancinha, se não fosse por 2 jogos, eu não sei se eu tinha chegado ao fim de 2020 não. Red Dead Redemption 2 e Death Stranding, que não por acaso são do tipo de jogo onde a gente fica praticamente o tempo todo andando pelo mundinho, ao ar livre, me ajudou a não surtar com confinamento. Cada pessoa joga por motivos diferentes, para muita gente é só para ocupar a cabeça em vez de ficar pensando nas desgraças do mundo, e também porque era uma espécie de trabalho. A gente tinha tarefinhas a serem cumpridas. O tal do Death Stranding mesmo tem uma história em um futuro distópico com bebês sobrenaturais carregados em jarras de vidro e Kojima, né? Mas cá entre nós o que mais se faz no jogo é ficar andando por um mapa gigante e desolado, carregando pacotes nas costas ou em uma moto futurista para fazer entregas. Tanto que o pessoal zoava chamando de Happy Simulator. E quer saber, foi maravilhoso. No episódio sobre empregos inúteis aqui do podcast, a gente se perguntou se as pessoas trabalham porque são obrigadas ou se a gente realmente gosta de trabalhar. E lá estava todo mundo em 2020 e 2021 trabalhando dentro dos jogos por livre escolha, quando podia estar vendo série, lendo um livro, fazendo yoga, assando um pão caseiro ou só dormindo. Será que foi só a força do hábito de não conseguir ficar no ócio? O que eu sei é que parece que a gamificação do trabalho não deu muito certo, mas por outro lado, a trabalhização dos games chegou para ficar. Tá curtindo a nova temporada do Boa Noite Internet? Então tenho boas notícias para você. Isso aqui que você ouve é só metade do Boa Noite Internet. Porque a outra metade acontece toda sexta-feira, por e-mail, na newsletter exclusiva para quem reconhece que o Boa Noite Internet faz aquela diferença na vida e por isso apoia a gente por quanto? Pelo valor de uma coquinha zero por semana. Até menos, né? Semana passada eu fui na padoca do Ladampé e a coquinha tá cara, hein? A nossa newsletter cobre várias coisas que não dá tempo de colocar aqui no podcast. Por exemplo, para acompanhar o primeiro episódio da temporada, eu indiquei na newsletter os meus 5 livros preferidos de autoajuda. Porque sabendo procurar, tem umas coisas bem legais. Eu também explico qual é o meu tipo de livro favorito. Mas aí já foi, eu perdi. Não, nada disso. Quem assinar
recebe toda semana a nova edição, mas também ganha acesso a todas as mais de 100 newsletters já publicadas, com outras dicas, análises e muito mais. Tem, por exemplo, uma mais antiga um pouco, onde eu conto quais as ferramentas, quais apps eu uso para criar o bônus de internet. Foi um grande sucesso, confere lá. E mais do que isso, você mostra para o mundo que valoriza as histórias que ouve aqui toda semana, que elas valem o apoio. Então passa lá no boanoiteinternet.com.br/assine e vem ajudar a gente a seguir sempre se vendo toda semana. Combinado? Os meus amigos adoram me zoar falando que eu piro toda vez que eu vejo um jogo emprego. Outro dia o Power Wash Simulator entrou no Game Pass. É um jogo onde você trabalha com lava-jato. Não é um jogo de fazer PPT com vários círculos apontando para a palavra Lula, não. É aquele jato d'água na pressão mesmo. E lá saiu todo mundo me marcando no Twitter, avisando que eu ia poder jogar mais esse jogo emprego. Só que o pessoal não sabia era que eu já tinha comprado esse jogo quando lançou, então realmente vai ficar difícil eu dizer que eu não adoro um joguinho job. Mas de uns tempos para cá disparou realmente o número de jogos emprego, normalmente com a palavra Simulator no nome, onde o objetivo é só trabalhar mesmo. No Euro Truck Simulator 2, por exemplo, eu faço entregas de caminhão pela Europa. Só isso, pego a estrada e dirijo. Não tem aliens, zumbis, explosões nem nada. No máximo um pedágio ou um engarrafamento para pegar a balsa do Canal da Mancha. Já o Hard Space Shipbreaker se passa no futuro e meu trabalho é flutuar em um lugar que é tipo um ferro velho espacial, achando vigas de metal e materiais mais preciosos para cortar com super raio laser. Esse é o desafio. Tem também o simulador de montar PC ou o simulador de oficina mecânica. O Farm Simulator já tem edições anuais tipo FIFA e pacotes de expansão com novas marcas de colheitadeira. E não param de sair esses jogos. Em setembro agora vai chegar o Food Truck Simulator e ano que vem sai o Motel Simulator. Não, calma gente, você só trabalha no motel. Se eu explicar como funciona cada um desses jogos, você vai achar chato, porque eles são chatos. O que os jogadores querem é que a experiência seja a mais próxima possível do trabalho que está sendo simulado. Tanto que outro dia eu fui ler a resenha de um jogo chamado alguma coisa tipo Vida na Fazenda e o avaliador reclamava que não era uma experiência tão completa quanto a do Farm Simulator 2022. Eu adoro videogames e às vezes me empolgo tanto com um jogo que fico ali horas onde no mundinho. Pro desespero da minha família que queria aproveitar aquele lindo sábado para sair, mas não. Eu preciso ficar 3 horas tentando matar o primeiro boss do Elden Ring. Literalmente 3 horas. Aí toda vez que eu acabo de jogar me bate uma culpa. Eu guardo o controle e penso, o que foi que eu ganhei com isso? Por que eu gastei horas aqui na frente dessa tela matando zumbis ou colhendo milho virtual? Eu respondo, pra nada. Por que é que eu não pego toda essa energia, esse foco, essa empolgação e coloco no meu trabalho de verdade? É porque sou um vagabundo, né? Irresponsável, preguiçoso. Fora que todo mundo sabe que os videogames destroem a vida dos jovens e também dos pré-idosos que nem eu. Não, calma, vamos lá. Logo de cara, muita gente explica esse comportamento usando só uma palavra, escapismo. Porque, né, no mundinho do jogo, eu não sou eu. O que eu faço lá não tem consequências fora do jogo. Só isso já era um bom motivo, em 2022, nessa economia, para jogar muito. Mas tem mais, claro que tem. Jogo é um tipo específico de escapismo, até porque ver televisão ou ler um livro também é escapismo. O professor de filosofia C.T. Nguyen diz que se a pintura é a arte da imagem e a música é a arte do som, os jogos são a arte das ações. Em um jogo, eletrônico ou não, a gente está ali para fazer coisas, seguindo as regras do jogo, que, para ser jogo, tem que ter regra. Ele cita um outro filósofo de jogos, o Bernard Suits, que disse que jogar é a tentativa voluntária de superar obstáculos. Em uma maratona, eu preciso chegar em um lugar que fica a 42.195 metros de onde eu estou. Mas espera aí, eu não posso ir de táxi. No basquete, eu ganho pontos toda vez que eu faço a bola passar por um círculo idiota que fica mais alto do que eu consegui alcançar e eu não posso nem usar uma escada. E é exatamente por isso que a gente volta para os jogos.
Porque um universo de jogo, por mais complexo, gigante e cheio de detalhes que seja, tem regras que são sempre mais simples do que as da vida real. É muito mais fácil um mundo de jogo fazer sentido, mesmo em jogos que são literalmente quebra-cabeças, como o clássico Myst ou The Witness. Resolver esses problemas é muito mais simples do que resolver ela, a vida. E mesmo em jogos onde a gente está interagindo com outros humanos, como o EVE Online ou Fortnite, ainda assim esses universos são mais simples para a nossa cabeça entender. Eu posso não ser bom no Fortnite, mas eu entendo exatamente como tudo funciona por lá e a partir daí vou praticar para ficar melhor. Às vezes todas as regras são explicadas logo no começo, como nos esportes ou nos joguinhos de emprego. Em outros jogos, descobrir quais são as regras é a parte divertida. E tem também o Baba Is You, onde as regras são os objetos do jogo, você vai mudando elas de lugar até conseguir o que precisa para mudar de fase. Esse é o grande segredo dos jogos em emprego. Eu não sou um fazendeiro, caminhoneiro ou entregador de pizza de verdade. Eu não trabalho no sol, nem fico sentado 16 horas em um caminhão sem poder parar para fazer xixi, né? Porque o frete tem que chegar rápido. Eu não acabo o dia fedendo a bosta de vaca, eu não tenho chefe chato, nem colega de trabalho puxando papo fora de hora, e também não preciso ficar 2 horas no ônibus lotado só para começar a jogar. Em praticamente todos esses jogos eu não tenho boleto para pagar no fim do mês. Os euros de mentira que eu ganho dirigindo meu caminhão só servem para eu comprar um caminhão novo, ou então uns farol da hora. Esses jogos são uma versão simplificada do trabalho, sem a parte chata. Outro dia a gente estava rindo lá no Discord do Boa Noite Internet, ou melhor, Discord, que todo jogo é um simulador de emprego, é só você olhar com carinho. Emprego de caçador de demônios interestelares, de nascido do dragão, ou de monstrinho amarelo que come pila e foge de fantasma. Porque tanto no trabalho quanto nos jogos a gente está usando a cabeça para resolver algum problema e se não conseguir, morre, né? Por isso é que o meu erro quando eu sinto culpa de jogar, em vez de inventar, sei lá, novos produtos para o Boa Noite Internet, é que eu só estou avaliando o que eu faço pelo resultado final. Uma coisa dá dinheiro, a outra não. Mas medindo os jogos pela régua da motivação do Daniel Pink, ele se sai muito melhor, quer ver só? No videogame eu tenho autonomia máxima. Não só eu posso fazer as coisas do jeito que eu quiser, né, dentro das regras, eu posso levar quanto tempo eu quiser, eu posso ir fracassando e aprendendo. É por isso que tudo bem morrer 300 vezes no Elden Ring, né? Ninguém se importa. Inclusive em vários jogos eu tenho um superpoder que é o save game, guardar aquele ponto da partida, tentar uma coisa e se não der certo, voltar no tempo e tentar de novo. E por conta disso agora tá na moda jogo onde você não pode salvar, ou se morrer, morreu, tem que começar do zero que nem faziam os antigos quando jogavam River Raid. São os roguelikes, que a ideia é que aumentando as consequências, o medo do fracasso, a gente vai para onde? Pois é, na maestria do Daniel Pink, que é aquela gostosa sensação de que o controle é parte do meu corpo, que eu não preciso mais pensar em qual golpe eu vou dar, o Homem-Aranha só pulando, lançando teia, prendendo os vilões, formando combinações de golpes. Que joguinho delicioso, bicho. Quando a gente lá no Discord entrou na febre do Elden Ring, teve alguém lá que comentou que não existe essa de que o jogo é difícil, que o que acontece é que nesses jogos quem sobe de nível não é o personagem, é o jogador. Você aprende a ler os movimentos do inimigo e como usar a sua arma, você está vivendo aquilo lá, não é só um botão que agora dá mais dano. Isso é sensacional, mas não é verdade. Seu bonequinho do jogo sobe de nível sim e dá mais dano. Mas é poético, vai. Faltou então propósito para fechar a lista. Ele tá ali o tempo todo na nossa frente, passar de fase no Super Mario ou chegar no pontinho do mapa para pegar a próxima missão do Assassin's Creed. Ter um objetivo e um motivo. Inclusive eu já larguei muito jogo porque só tinha objetivo chato. Tipo, proteger os personagens do jogo enquanto eles ficam fazendo as coisas mais idiotas do mundo. As famigeradas missões de escolta. Bicho, que ódio de missão de escolta! Eu acho que onde eu tive mais prazer no Death Stranding foi em uma parte da história que se passa em umas montanhas, né, e é difícil pra caramba de andar. Só que o Death Stranding tem uma mecânica sensacional que é a seguinte: as coisas que eu construo no mundo não servem só pra mim, elas também aparecem pros outros jogadores. É um multiplayer sem você precisar encontrar com as outras pessoas, é genial.
Então passei muito tempo carregando material para construir tirolesas futurísticas pelas montanhas para facilitar o meu trajeto, mas também o dos outros jogadores. Eu não precisava ter feito aquilo, eu podia só ir andando pela neve até chegar do outro lado, mas eu me coloquei esse objetivo e ele tinha o que me parecia uma boa justificativa. Se jogar é tentativa voluntária de superar obstáculos, o propósito é superar esses obstáculos que estão claros ali, na minha cara, piscando na interface ou escondidos na história. Matar o chefão mesmo que leve 3 horas. Desistir do chefão e andar pelo mapa para subir de nível, pegar uma arma melhor, aumentar minha maestria, aí voltar lá e matar o desgraçado do Margit, velho maldito dos infernos. Tá bom. Talvez eu tenha escrito 30 minutos de podcast só para justificar para os outros porque não tem problema nenhum eu jogar tanto videogame. Quer dizer, justificar para mim mesmo. É que eu acho que se a gente olhar para o mundo do trabalho por essa lente dos jogos, mas não a da gamificação, dos truques psicológicos para fazer as pessoas curtirem mais o trabalho. Olhar de verdade para além da superfície de chamar jogo de escapismo ou perda de tempo. Entender o que é que leva milhões de pessoas a preferir brincar de trabalho de graça, em vez de trabalhar a real oficial em troca de dinheiro na conta, de uma cenoura. Reconhecer que agora a gente vive um mundo onde as pessoas não só entenderam que precisam de mais do que cenouras, a ciência mostra que só oferecer isso é pior para a produtividade. Sei lá, se mais gestores se fizerem essas perguntas, talvez, só talvez, a gente consiga a tal da motivação total no trabalho. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. O Boa Noite, Internet é uma produção da Ampere e editado pela Jéssica Corrêa. Ampere.